Bora lá, galera, vamos falar aqui um pouquinho sobre a sua prova. Vou estar explicando a sua prova como se você estivesse me perguntando em sala, ok? Então eu vou falar sobre cada uma das questões, falando mais ou menos qual é o grau de dificuldade delas e o que você teria que pensar. Então, na primeira questão, vou falar o seguinte: a primeira questão e a terceira questão têm o mesmo raciocínio, tá? Olha, considere que durante um lançamento o VLC percorre uma distância de 1.200 km em 800 segundos. Qual é a velocidade média? O que é velocidade média? Tu sabe essa fórmula, tananã sobre tananã, não é isso? Então você vai usar o deslocamento e o tempo para poder calcular esse dado. Na letra B, suponha que no primeiro estágio do lançamento ele suba a partir do repouso com uma aceleração R e ele vai subir uma distância de 32 km em 80 segundos. Então você já viu, nós falamos disso já em vídeo, né, sobre o lançamento vertical, onde eu te dei a altura, aqui ó, 32, e te dei o tempo. Utilizando a fórmula do lançamento vertical, só vai te faltar calcular quem? A aceleração. Beleza? Um lançamento para cima. Questão 2. Em uma caminhada, uma pessoa cruzou pela outra em 1 km. Se 1 km é descartado, não precisa pensar nele não. Tá? Uma pessoa cruzou outra... Só um segundo aqui. Deixa eu botar aqui no modo avião. Uma pessoa foi cruzada por outra depois de 1 km. Não importa. Uma pessoa tem velocidade de 5 km por hora e a outra pessoa tem uma velocidade de 4 km por hora, certo? Elas estão em sentidos contrários e ele pergunta quando é que elas vão se cruzar uma próxima vez. Então, como elas estão em sentidos contrários, nós sabemos que dá para fazer a questão por velocidade relativa, né? Velocidade relativa é o quê? Sentidos contrários é a soma das velocidades. Qual é a distância entre eles? 3 km. Então, velocidade relativa é igual ao deslocamento sobre o tempo. Aí você vai descobrir quanto tempo demora para que eles se encontrem. Questão 3. Como eu já falei para você, é uma questão de velocidade média. Tu tem o tempo, tu tem a velocidade, tem que achar o deslocamento. Problema da questão. Você não pode esquecer da unidade. A unidade está correta? Ó, 80 km por hora, 9 segundos. Faz as conversões necessárias, tá legal? Próxima questão, questão 4. Dois veículos partem simultaneamente do repouso e se movem ao longo de uma mesma reta, um ao encontro do outro. Em sentidos opostos, o veículo A parte com aceleração constante igual a 2 e o B, menos 4. Distância entre eles, 19. É uma questão de encontro e agora o problema da aceleração. Qual é o nome do movimento que possui aceleração? Certo? Já identificou? Agora você vai falar de encontro. Dessa vez, o encontro é diferente da questão 2, porque existe aceleração. Lá é muito mais fácil. Então, você vai ter que lembrar qual é a fórmula da posição e você tem que saber que quando os corpos se encontram, eles estão no mesmo lugar, obviamente. Então, a posição final do corpo A tem que ser igual à posição final do corpo B. Por isso, sabendo a fórmula, você tem que igualar as posições dele. E você vai aplicar essa distância. Essa aqui, na minha opinião, é a mais difícil da sua prova, tá? Mas bora lá. Questão 5. Tu tem uma corda de 1,2 metros de comprimento e essa corda está vibrando com 6 Hz. Então, nessa corda foram formadas ondas. O que ele quer? O comprimento de onda da onda estacionária. Cara, comprimento de onda é o quê? São aquelas histórias dos quibes. Quantos quibes formam um lambda? Quantos quibes formam um comprimento de onda? Então, se você souber quantos quibes formam, você consegue identificar quantas ondas tem nesse fio, nesse desenho. Beleza? É só um exemplo. Vamos dizer que aqui tem 2 ondas. Se tem 2 ondas, cada onda tem 0,6. Vamos dizer que aqui tem 4 ondas. Então, se tem 4 ondas, significa que cada onda vai ter aí 0,3 e assim por diante. Tá? Letra B. A velocidade de propagação da onda na corda. Então, a equação da onda, aquela equação famosa, V igual a tananã vezes tananã.
Eu quero que você pense com muito carinho para poder resolver essa questão. É uma questão tranquila, tá? Questão 6. Nós fizemos em sala uma questão bem parecida. Questão de eco. Questão de sonar. Então, ó, a velocidade do som é de 1450. A distância 290 metros. O som vai e volta. Se ele vai e volta, eu quero saber qual é esse tempo, tá? Lembra, ele vai e volta. Ele percorre aquela distância 2 vezes. Questão 7. Mais uma questãozinha onde você tem que somente identificar, contar os quibes. Uma onda são quantos quibes? Ah, são tantos quibes. Um quibe são 6 metros. Então, qual é o comprimento de uma onda? Tá? Se você souber quantos quibes formam uma onda, tu sabe fazer essa aí. Uma partícula é liberada em queda livre e ele quer saber qual é a velocidade média dela. Toma cuidado, ele não quer saber qual é a velocidade que ela chega ao solo, ele quer a velocidade média. Então, para isso, o que é velocidade média? A mesma fórmula que a gente usou lá em cima, na primeira questão. Velocidade média, tananã sobre tananã, não é isso? Quanto é o deslocamento dela? 320. Você precisa saber qual é o tempo. E para saber o tempo, você vai usar a fórmula da queda livre, onde a altura, o deslocamento e a altura são 320. Beleza? Aí você vai descobrir o tempo e jogar na fórmula. Questão 9. Ele fala que 2 frutos são deixados cair e um chega ao chão a 1,9 segundos e o outro a 2,1 segundos. Ele quer saber quanto vale cada uma das alturas. Queda livre, tá? Questãozinha de queda livre, é só substituir a equação. E questão 10, você tem aí uma informação nova, tá? Mas fica tranquilo porque eu te dei todos os dados. Ele quer saber qual é a frequência. Frequência a gente vai usar a equação da onda. A mesma fórmula que nós usamos aqui, ó, na letra B. Certo? Onde ele te deu o comprimento de onda, aqui embaixo, 4 metros. Mas para isso você precisa calcular a velocidade, né? Então, a velocidade, eu escrevi aqui embaixo, é a raiz quadrada da força, 16 newtons, dividido pela densidade, que é 0,01. Então, você vai dividir 16 por 0,01, vai achar um número. Esse número vai ter que entrar na raiz, você vai tirar a raiz quadrada dele para depois resolver aplicando a equação da onda. Tá legal? Galera, essa prova aí não está uma prova difícil, mas eu preciso que você tome muito cuidado, você se concentre e desenhe. Ficou em dúvida? Desenha, escreve, para você não perder o raciocínio. Show de bola? Então, galera, é isso. Um forte abraço para você, um beijo no seu coração, uma ótima prova. Tchau, tchau.